A paz do Senhor, bênção de Deus. Mais um dia a qual fez o Senhor. Deus colocou no meu coração mais uma palavra de justiça. Deus viu quem zombou de você e Ele não gostou. Porque Deus, Ele não gosta, irmão, de injustiça. Irmão, eu peço perdão por barulho. Aqui é uma comunidade, é um pouco difícil de gravar. Mas eu estou na obediência. Deve ter um comentário que eu agradeço muito, que estava dando muito eco. O vídeo, porque eu estava fechando tudo, até janela, mudei até de posição. Abri a porta, porque eu estava deixando a porta fechada. E estava dando eco. Mas Deus mandou simplesmente eu gravar o vídeo. A maneira que eu possa, irmão, estar melhorando, eu vou melhorar. Não tem cenário bonito, não tem edição de vídeo. Se eu fosse editar o vídeo, se eu soubesse também, né, eu ia editar o vídeo todo. Aqui não tem boa eloquência, tem a palavra de Deus. É a palavra de Deus que liberta. Ao longo do tempo, irmão, vamos pegando experiência, vamos aprendendo a fazer as coisas. Deus vai nos ajudando e nos capacitando para fazer o melhor. O vídeo é simples. Oh, glória. Mas aqui tem a palavra de Deus. Aqui tem a palavra que transforma. Eu não sou uma pessoa que simplesmente só prego Bíblia. Eu sei o que é passar pela dor. Eu não prego só de boca ou experiência dos outros. Posso até contar. Eu prego aquilo que eu vivi. A maioria dos meus vídeos sobre justiça aí eu conto meu testemunho. Já contei tudo. Agora é só detalhe. Tem coisas que Deus vai nos lembrando e a gente não esquece daquilo que passamos. Eu vou para a palavra de Deus. Que fica aqui, irmão, em 1 Samuel, capítulo 1, verso 6, que diz: Penina, a sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filho. Isso acontecia ano após ano. Sempre que ia ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana, que ela ficava só chorando e não comia nada. A passagem de Ana, irmão, é bem conhecida. Ana era casada com Eucana, mas Ana não tinha filhos. Eucana até amava Ana, irmão, mas ela não podia gerar. Então, Eucana teve a segunda esposa junto com Ana ali. E essa Penina todo ano gerava. E começou ali a humilhar Ana. E Ana, irmão, ela chorava, como a Bíblia diz. Essa Penina zombava de Ana. Eu acredito que Ana chegou, como a Bíblia fala, em amargura de alma. Que tem, irmão, algo que nos dói profundamente. É a zombaria. É quando alguém nos humilha. Porque eu aprendi nessa vida que tem pessoas para tudo nessa vida. Mediante do que eu vivi, eu não duvido da capacidade dos seres humanos. E nem você duvida. Você que passou aí, só você sabe. E Deus falou que ia trazer pessoas para esse vídeo. Que está passando ou já passou. Mas hoje se encontra em uma situação difícil. Pessoas que já perderam a esperança.
pessoas que foram trocadas ao longo do tempo, pessoas que foram traídas, abandonadas. E muitas das vezes, as pessoas nos fazem o mal e ficam rindo, ficam zombando. Muitas das vezes usa até as redes sociais para postar viagem, para muitas vezes nos provocar, mostrar uma felicidade. E enquanto estamos, irmão, no cativeiro, de amargura de alma, numa depressão profunda, muitas vezes nos perguntamos, porque eu já passei por isso, aonde está a justiça de Deus? Aonde está Deus que viu por tudo o que eu passei? Eu sei que eu leio os comentários, eu gosto de ler os comentários, para saber o que as pessoas estão passando. Aí Deus pede para mim trazer uma mensagem de acordo com a sua aflição. Pessoas que comentam, olha aí como que está a minha vida. Destruíram a minha vida e eu vejo, deve ter uma postagem que falou assim, fazendo churrasco. Tem pessoas aí fazendo churrasco, viajando, postando felicidade. Levaram o meu marido, tá lá, meu marido, minha esposa lá, postando fotos, colocando mensagem de amor. Nunca fez isso comigo. E você? Como teve um comentário que eu fiquei como? Eu fiquei na pior. Eu quero dizer que Deus, ele viu tudo o que você passou. Teve uma pessoa que falou, olha, eu perdi a vontade de viver. E eu falei, é normal. É normal. Porque a depressão faz isso com a gente. Não tem sentido, irmão. Pessoas que foram traídas, levaram um golpe da vida e simplesmente as pessoas seguem a sua vida como não tivesse feito nada. Você vê a pessoa passeando para lá e para cá, viajando para lá e para cá, você vê a pessoa na rua e fala, cadê a justiça de Deus? E parece que está zombando de você e muitas vezes está sim. Porque essas pessoas, elas zombam, ela ri, se une com famílias. Eu já passei por isso. De família inteira se unir, você vir rindo do seu momento, rindo da sua dor. Porque tem pessoas, irmão, não sei quanta graça a pessoa tem de rir de alguém. Rir da deficiência de alguém. Rir da onde a pessoa mora. Rir porque caiu. Riu porque perdeu. Riu porque foi traído. Eu não sei que graça tem isso. Mas desde que mundo é mundo, existe a tal da zombaria. Aconteceu com Eliseu. Não é a mensagem, mas eu vou fugir um pouquinho, que tem a ver. Eliseu é um grande profeta. Mas ele tinha não é defeito, irmão. Ele era careca, era calvo. E ele estava fazendo a obra de Deus. E ali, irmão, 42 jovens começou a rir dele, a zombar dele. E falar, sobe careca, porque ele estava subindo a um lugar. E aquele jovem começou, ali ele sofreu bullying, a zombaria. E ali Deus, irmão, Deus era muito rápido. Antigamente era dente por dente, olho por olho. Hoje, Deus, ele trabalha com a longanimidade. Ele é longânimo em se irar, mas ele se ira. E na mesma hora, Deus fez ali sair de um bosque 2 ursas. E despedaçaram 42 jovens que estavam zombando de Eliseu.
Não pense que Deus não é justiça, porque Deus é justiça. Hoje em dia você pensa que está demorando, irmão. Mas Deus, Ele dá oportunidade para a pessoa voltar. E muitas vezes nos pedir perdão. Mesmo nos pedindo perdão, tudo que se planta, se colhe. Irmão, tem um testemunho meu, assim, uma parte, né? Eu já contei tudo. Em vídeos aí eu contei a maioria. Mas tem um detalhe. Eu sei, irmão, que é zombaria. Antes mesmo do meu esposo falecer, ele ficou adoentado. Nessa época, ele estava trabalhando por conta própria, eu estava trabalhando com ele. Eu já falei aqui já, entendeu? Sempre a gente trabalhou de carteira assinada, mas chegou um período que a gente ficou desempregado e ele montou o negócio próprio dele, fui trabalhar com ele. E ele ficou adoentado. Passou um mês mais ou menos doente, sei lá. E eu levando ele para um lado, para o outro, e ninguém batia, né? Não sei se é radiografia, né? Do pulmão. E vai para um médico, vai o outro e o médico não faz. Manda para casa, passa remédio. E quando ele foi, assim, nas últimas já, foi a hora que bateram a radiografia do pulmão e viu que ele estava com pneumonia ali, estava com infecção urinária. Mas não é isso que eu quero falar. Logo, irmão, que meu esposo veio a óbito, a gente estava numa situação financeira muito ruim. E ali, irmão, teve que ter uma inteira ali para poder enterrar. Tu sabe que enterro não é barato. E a gente nunca pagou plano funerário, né? Então ali, irmão, já começou ali de burburinho até os de perto falar besteira, rir. Tem gente que ri até no seu luto. Sabe, irmão, isso nos entristece muito. Não só isso. Desde que meu esposo faleceu, irmão, a minha vida só foi declive, só descida. Não sei porque Deus permitiu todas essas coisas, mas Ele sabe de todas as coisas. Tem coisas que não merecíamos passar, mas eu não sei. Que tem pessoas que passam tantas coisas, que tem uma cruz mais pesada do que a outra. Eu não tive paz desde que meu esposo foi. Ele era um bom homem, um bom pai, um bom marido. Era uma pessoa ótima. Eu casei com ele, fiz aquela casa. Foram ali mais de 20 anos fazendo aquela casa. Só de casamento, fiquei 18 anos casada com ele. Não tenho nada que reclamar dele, tá, irmão? Não tenho nada. Mas, vou te falar uma coisa. As pessoas são cruéis. Eu ouvi pessoa falar, Deus me livre. No dia que eu morrer e precisar de inteirinha para me enterrar. Irmão, desde o enterro do meu esposo, eu passei por muita humilhação, muita zombaria. E depois que ele faleceu, ainda foi pior. Eu ouvi a pessoa do quintal falando, quem deveria morrer era ela. Não ela, não meu filho. Então foi uma perseguição muito grande. Via pessoas cochichando, rindo, que eu merecia ter passado, que eu estava pagando alguma coisa. As pessoas inventam tanta coisa, irmão. E eu sei que é isso, irmão. Eu sei o que é passar por isso. Então, irmão, você está aí, de repente, falando que não há justiça. Eu também conheço a justiça de Deus. Eu me afastei. Deus mandou eu me afastar de muita gente. E depois disso, eu ainda fui para casa do terreno da minha família ainda. Passei 6 meses ali. Eu conto no outro testemunho ali que uma pessoa ali não deixou eu comprar uma casa, né, de uma irmã minha que foi para outro estado, porque ela me vendeu barato demais. Na verdade, essa pessoa queria era a casa para ela.
e realmente ficou para ela. Então, irmão, eu passei por muitas humilhações, muita zombaria, mas só, irmão, que eu quero dizer para você, os anos se passaram. Até Deus mandou eu bloquear algumas pessoas, irmão, porque estava trazendo informação dessa pessoa, porque a justiça já tinha chegado. E muitas das vezes eu questionava para Deus: Senhor, não está acontecendo justiça? Porque eu vejo essa pessoa indo para a igreja, passeando, postando foto, fez o que fez, mas começou, irmão, chegar para mim notícia. E pessoa, irmão, quando chega a justiça de Deus na vida de pessoas, o que ela faz? Ela se dá uma de vítima. Faz e acontece com você. Depois fica mandando um recado. Irmão, recado eu não aceito. Tem pessoas que realmente estão iradas comigo, mas tem pessoa que fez, que o juízo de Deus já chegou sobre a vida dela. E ali, irmão, eu bloqueei. Por quê? Se a pessoa tem, irmão, se a pessoa faz a maldade com você, tem a cara de pau, essa é a palavra, de fazer a maldade com você. Muitas vezes, ela não quer te chamar e te pedir perdão. Simplesmente é mais fácil se fazer de vítima. É isso. Então, irmão, eu já vi a justiça de Deus também, com família que estava na internet aí, nas redes sociais, rindo, postando foto. Era beijinho para lá e beijinho para cá. E eu falava para Deus: não está acontecendo nada, não tem justiça. E Deus falou para mim que ia abrir os meus olhos, ia mostrar, irmão, o que estava acontecendo do outro lado. Eu quero dizer que para você que está olhando aí, que está numa depressão, irmão, eu fiquei muito tempo em depressão porque eu ficava olhando foto. E Deus falando: estou fazendo justiça. Eu quero dizer para você que Deus está fazendo justiça, irmão. Às vezes as pessoas estão postando foto, falando, querendo mostrar algo que ela não está vivendo. Mas a justiça de Deus está acontecendo sim. Eu vi em uma família, irmão, porque por muito tempo essa pessoa ficou ali rindo. Mas Deus falou: eu vou envergonhar. Essa pessoa passará uma vergonha 2 vezes mais. Eu já tenho um testemunho que eu contei e Deus faz, irmão. Essa pessoa, irmão, teve pessoas que teve que pagar perfil. Muitas ali restringiu, né, o seu perfil. Teve gente, irmão, que a vergonha foi tão grande. Irmão, vai ter gente aí que ainda de restringir o perfil, de apagar a foto, você vai ver pessoas, olha o que Deus está te dizendo. Tem pessoas que, se tivesse condições, irmão, ia para até outro país de tanta da vergonha que vai passar. Às vezes você pensa, irmão, que Deus não está fazendo nada. Porque as pessoas, irmão, são especialistas em disfarçar, mostrar uma felicidade que não está vivendo. Eu mesmo, irmão, Deus uma vez me chamou a atenção. Isso faz mais ou menos um ano e meio, quase 2 anos. Então eu já tenho uns 2 anos, ou mais, não sei. Que essa pessoa que tinha vendido a casa lá no terreno da minha mãe, estava no outro estado, me chamou, eu e minha filha, para ir lá na casa dela, passar um período lá. Pagou tudo, entendeu? Tudo, foi tudo pago. E eu e minha filha fomos. Lá a casa dela é muito bonita, o lugar é muito bonito, bati muitas fotos e postei nas redes sociais. E é Deus ali conversando comigo.
E Deus falou no meu coração, o Espírito Santo falou no meu coração. Você está se igualando os seus adversários. Isso daí que você está fazendo é hipocrisia. Você não está feliz. E realmente eu não estava. Podia me dar ouro em pó. Irmão, eu caí numa depressão porque às vezes o sorriso, irmão, eu sou muito sorridente. E gosto de conversar muito. Então isso engana muitas pessoas. Engana. Muitas vezes eu estava de luto, irmão, porque o luto, quem já passou luto, sabe como é que é, quem já perdeu alguém. Tem dia que você, irmão, parece que você não lembra da pessoa. O luto é assim, né? Então tem dia que você não lembra da pessoa. Tem dia que eu acordava assim, claro que eu lembrava do meu esposo. Mas tem dia que eu estava bem, irmão, mas tinha outro dia que eu estava tão mal, que eu não conseguia nem levantar da cama. E tem dia que eu tava sorridente, falava, ih, já tá com outro, ih. As pessoas, sabe, nos julgam muito. Às vezes, por um momento. Então, irmão, quer enganar alguém? É você ficar sorrindo, bater foto pra internet. A pessoa pode estar no estado terminal. E postar uma foto aí bonita aí que você... Irmão, a aparência muitas vezes engana. E tem gente aí que está se enganando por causa de aparência de viagem. Às vezes a viagem foi uma briga danada. Você aí que tem, né, que foi, seu marido foi levado, seu noivo, seu namorado, não sei, e tá vendo alguém aí feliz demais. Irmão, quem tá feliz demais, vive. Não fica postando. Então muitas vezes Satanás, o inimigo, irmão, a própria Penina, ela usa isso para te deixar para baixo. Era isso que a Penina era uma frustrada. Sabe por quê? Eucana amava a Ana. Eucana dava a porção dobrada para Ana. Uma vez ele chegou, ele amava tanto aquela mulher que falou assim, não sou eu mais, né, bem melhor que você do que 10 filhos, mas Ana queria a promessa dela, irmão. E Deus, irmão, Deus, ele é especialista, irmão, em reviravolta na nossa vida. Eu quero dizer para você o que Deus tem preparado para você. É 10 vezes mais. Deus tem falado comigo, irmão. Não sei de qual maneira que Deus vai fazer. Eu olho, irmão, e falo assim, eu ando pela fé, irmão. Eu ando pela fé. Irmão, para mim também não é fácil. Antigamente eu morava perto do shopping. Entendeu? Perto ali de uma BR. Perto de ônibus de mercado. Era perto do shopping, era 5 minutos do shopping. Foi valorizado. E hoje onde que eu estou? Em uma comunidade. Mas eu agradeço a Deus. Deus falou para a gente ser fiel no pouco, que no muito Ele te colocará. Infelizmente eu tive que sair de outros lugares, porque eu não podia pagar aluguel, que é caro. Você sabe, quanto o lugar for melhor, mais caro é para pagar. E a gente precisamos ter pé no chão. Não tenho vergonha em morar em uma comunidade. Aqui ficou difícil para mim, mais complicado. Aqui passa ônibus, irmão, é de 1 em 1 hora, né? E final de semana pior ainda. E para certas regiões tem que andar lá fora para poder pegar ônibus. Mas eu agradeço a Deus, eu sou grata a Deus, porque Deus, irmã, me colocou no lugar de paz. Muitas das vezes, para Deus nos curar o nosso psicológico, Deus precisa nos afastar, nos levar para lugares longe de pessoas. Só voltando um pouquinho, Deus pediu, irmão, para mim fechar minhas redes sociais. Assim, fechar não, assim, eu acabei perdendo minhas redes sociais, mas Deus pediu para mim ficar em silêncio e observar. Observar o território, só observar. Muitas vezes para Deus não dar vitória, irmão,
precisamos só ficar em silêncio. Voltando, não é fácil, irmão. Perdeu uma casa momentaneamente, passando mais de 20 anos para construir. Isso dói demais. Perder nos leva à depressão, nos leva à tristeza profunda. E eu sei que é isso. Eu não sei o que você perdeu, mas Deus manda te dizer, Ele vai restituir na sua vida. É em dobro. Não importa, irmão, a forma que Deus vai fazer na sua vida. Eu tenho uma promessa, e Deus falou que está muito próximo. Deus começa a falar que vai se mudar, vai se mudar. Receba que é para você também. E vai ser muito rápido. Deus não precisa, irmão. Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Deus sabe que você, quanto você foi injustiçado, foi traído. Eu não sei o que aconteceu com você. Mas Deus pode restituir a sua saúde mental, a sua saúde física, porque o psicológico mexe com o físico. Eu já falei em outro testemunho, irmão, que meu psicológico foi ao extremo. Meu corpo físico ficou doente. Eu quase tive um AVC, um infarto. E Deus está falando, eu estou tocando no seu sangue. Eu fiquei mal. Eu quero dizer para você, Deus tem saúde em dobro para você. Saúde psicológica em dobro para você. Deus sabe como reverter essa situação. E Deus ali, irmão, honrou a Ana. Sabe? Deu Samuel. Samuel foi o grande profeta. O grande sacerdote. Um homem de Deus. Deus não só deu um filho para ela. Foi 7 filhos. Ainda ela tinha ainda o amor de Elcana. Que aquele homem amava ela. Ela era diferente. Eu quero dizer que você é diferente. Deus manda te dizer que quem perdeu foi quem te trocou. Quem perdeu foi esse familiar aí. Que Deus te dará uma honra tão grande. Deus manda te dizer, irmão. Que Deus trará uma honra tão grande que vai ter gente se arrependendo. Tem gente que vai se arrepender, irmão, de não ter ficado do seu lado. Tem gente que vai ficar amargurado de alma. Vai se perguntar por que eu não fiquei do lado dela, fiquei do lado dele. Deus é especialista em trazer honra. Mas tem algo que Deus falou para mim para falar para você e eu vou falar. Isso vai depender muito de você, para Deus trazer honra na sua vida. Você pode observar a Ana, irmão. Ana nunca bateu boca com Penina. Talvez ela ficou muito chateada. Muito tempo com falta de perdão. Mas uma vez, quando ela foi no templo, ela se derramou diante do Senhor. Eu quero dizer que a amargura, irmão, a revolta, a tristeza só vai sair quando você resolver perdoar essa pessoa. Tem pessoas que muitas vezes me veem aí, irmão, às vezes emocionada, e acham que eu estou com amargura de alma. Eu não estou, irmão. Muitas das vezes eu choro por gratidão a Deus. E muitas vezes a gente entra numa mensagem, irmão, e podemos sentir do outro lado a dor de cada irmão. Eu já falei ontem, o senhor sabe de dor, quem já passou. O senhor sabe de depressão, de que nada faz sentido, irmão. Irmão, podia me dar uma mansão, um carro zero. A tristeza era tão grande que você, sabe, tem pessoas vivendo isso. Mas Deus manda te dizer, sua vida não vai andar. Eu tenho honra para você. Mas é preciso você limpar seu coração. Perdoar essa pessoa. É a parte mais difícil, irmão, para perdoar. Porque eu passei muito tempo zangada, chateada, até com Deus meu. Porque eu não via a justiça até Ele me mostrar o que estava acontecendo.
de pessoas me falar o que estava acontecendo do outro lado. Deus não gosta de zombaria. Deus viu o atraso que trouxe na sua vida. Sua vida podia estar lá na frente. Teve pessoas, irmão, que simplesmente seguiu e deixou você aí. Porque a depressão nos paralisa de uma forma. Mas Deus está pedindo para você perdoar e tirar essa mágoa do seu coração. Tirar essa angústia. Enquanto Ana, irmão, não se dobrou diante de Deus. E pediu a Deus. Até o sacerdote, Eli, pensou que Ana estava embriagada. Ela, não, meu Senhor. É porque eu estou amargurada de alma. E quando ela deixou Jesus, Deus, né, que se falava em Deus, limpar o coração dela, ela saiu dali alegre. E Deus, sabe, irmão, antes de conceder, ela saiu com uma fé enorme. Deus está falando que isso tem te atrapalhado. Você sair dessa cama e de eu dar uma reviravolta na sua vida. É essa mágoa que você tem. Essa falta de perdão. E você não vai conseguir sozinho e sozinho. Só como você se derramar e pedir para Deus, Deus, me ajuda a perdoar. O perdão vai ser benéfico para você, meu irmão, minha irmã. Não é que você vai perdoar a pessoa e a pessoa não vai pagar do mesmo jeito, com juro e correção. Sabe que dói mais nos nossos adversários? É a honra de Deus. Dói profundamente, irmão. Deus quer trazer uma honra tão grande, que eu já falei. Que tem gente que vai amargar muito. Mas Deus quer que você largue esse peso, essa tristeza. Deus quer que você se livre desse fardo. Tem pessoas que vão voltar para a sua vida, que vão se arrepender verdadeiramente. Mas tem pessoas que Deus não vai deixar mais. Tem lugares que você vai voltar só para perdoar, que Deus tem falado no meu coração. Você vai ter que voltar no seu passado. Tem pessoas que jamais eu gostaria, mesmo perdoando, eu não gostaria de ver mais. Porque são pessoas que me deixaram feridas profundas. Mas eu vou ter que ir. Vai chegar um momento que eu vou precisar ir, você também vai precisar ir. Tem pessoas que você vai precisar se afastar. Eu tenho com sinceridade, irmão, no meu caso. Eu não tenho vontade de permanecer e ir e ficar no mesmo lugar. Porque teve coisas, irmão, que não dá mais. Tem pessoas que não dá mais para conviver. Você perdeu a confiança. E Deus entende. Mas tem pessoas que vão voltar para a sua vida. Mas, de qualquer maneira, Deus vai te recompensar. Deus está falando para você agora. É para você. Ele vai te recompensar. Talvez você envelheceu, irmão, muito por causa do sofrimento. O sofrimento, irmão, ele nos envelhece. E Deus tem um poder de rejuvenescer. Porque a alegria também, irmão, traz, sabe, algo de bom. Irmão, é muito bom. Antigamente eu ria de lábios. Eu ficava rindo, batendo foto, e Deus mandou parar com isso. Eu quero dizer que você vai rir de alma. Você vai ter vontade de viver de novo, sonhar de novo. A nossa vida acaba, irmão, como paramos de sonhar. Hoje eu tenho tanto sonho. Um dia eu parei de sonhar. Às vezes Deus me dava alguma coisa, alguém me dava alguma coisa, eu não ficava feliz. Hoje, quando eu recebo alguma coisa, irmão, hoje, sabe, eu sou feliz porque eu resolvi, eu decidi. O perdão é uma decisão. É uma decisão sua. Você vai decidir
ficar nessa cama, ficar nesse lugar escuro. Ou resolver se levantar com toda dificuldade e seguir tua vida. Você vai esperar essa pessoa te chamar ou descer a sepultura para você viver? Deus está perguntando para você. Ou você vai se decidir, levantar, perdoar e seguir sua vida. Deixa essa pessoa para lá. Quem é feliz, meu, não precisa postar. Hoje em dia eu não preciso postar nada. Simplesmente eu vivo. Não estou no melhor lugar. Mas eu digo para você que hoje eu sou feliz. Eu sou realizada, eu sou completa. Comigo mesmo e com Deus. Hoje eu tenho paz. Porque foi extremamente difícil perdoar. Eu tive que perdoar muita gente. Vocês aí que acompanharam o meu testemunho aí, em cada vídeo de justiça tem o meu testemunho. E eu tive que perdoar muita. Não foi fácil, irmão. Perdoar não é fácil. Falar de perdão é tão simples. E Deus está falando, é uma decisão. E Deus está pronto para te ajudar a limpar seu coração. Tem honra de Deus chegando para a sua vida. Mas Deus fala, é mediante o seu perdão. Irmão, deixa aí seu joinha, tá? Porque dessa forma você está abençoando o meu canal. Meu vídeo não pode ficar ruim de entregar. É regra da plataforma. Deixa seu joinha. Em nome de Jesus, se inscreva no canal, vocês que não é inscrito ainda. Tá? Que amanhã eu trarei outro vídeo. E você aí que Deus tem tocado no seu coração para abençoar a minha vida. Eu não peço, irmão, dinheiro. Eu acho que isso daí, sabe? Todas as coisas que Deus faz é mediante a graça dele. Mas você que Deus tem tocado no teu coração e tem ofertado na minha vida. A única coisa que eu peço é a Deus, que Deus multiplique 100 vezes mais na sua vida. Irmão, não deixe de deixar seu comentário. Eu sempre falo aqui que Deus já me falou e eu falo com vocês que seus comentários são como oração, como um cheiro suave diante de Deus, tá? Toda semana eu tô no monte e eu quero orar pela sua vida. Que Deus abençoe você e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.